Olá, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que por muito tempo eu julguei irrelevante. Algo que para mim estava muito distante, algo que para mim só acontecia com pessoas que estavam longe, com pessoas ruins, com pessoas que eu não tinha acesso. Até que eu comecei a viver algo do tipo, até que eu comecei a ouvir histórias de mulheres que estão aprisionadas porque sabem e vivem a dor de ter alguém que tem inveja delas. Muitas mulheres sofrem, muitas mulheres estão aprisionadas por conta desse sentimento, tanto as que sentem quanto as que são alvos da inveja. A inveja é um sentimento muito antigo. A Bíblia fala muito sobre inveja. Ela existe, ela é destrutiva e a Bíblia dá uma certa importância para falar sobre isso. Apesar de saber, era algo que não me chamava atenção. Até que eu vivi algo muito forte e eu comecei a entender quão maligno é esse sentimento. Em Êxodo 20:17 fala, um dos mandamentos: não cobiçarás o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, os servos do teu próximo, as servas, o jumento, nem nada do que lhe pertence. Infelizmente, isso acontece. Muitas vezes, até nós mesmos, sem perceber, desejamos ter a vida de outra pessoa, cobiçamos o marido, a esposa, os filhos, cobiçamos a história da outra pessoa, porque nós não conseguimos viver a nossa vida e nos contentar com ela e nos alegrar com as coisas que nós já temos recebido. A inveja não por, vem do latim, e significa olhar torto, como a gente fala, um mal olhado, é um olhar torto, é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de outra pessoa, é um desejo de estar e possuir aquilo que a outra pessoa possui, e isso é muito comum. Cada vez isso tem sido mais comum, as pessoas desejarem estar no lugar de outras, porque elas não são felizes com a sua vida, elas não se contentam com aquilo que o outro faz. Acontece muito isso com as mulheres, quando a gente vai elogiar uma mulher. Ai, que mulher linda, a outra fala, ai, claro, ela é rica. Ai, que mulher, nossa, inteligente, claro, ela teve dinheiro para ir para a faculdade. Ai, que mulher, ai, claro, ela fez cirurgia. A gente não consegue se alegrar, ver a beleza do outro, contemplar a felicidade do outro, se alegrar com a alegria do outro. A gente não consegue. A gente consegue chorar. Chorar com o sofrimento do outro é algo que a gente até consegue, mas se alegrar com as vitórias é muito difícil. Ver alguém prosperando, ver alguém melhorando de vida, ver alguém trocando de carro, ver alguém vivendo um sonho é muito difícil. E eu descobri isso na prática alguns anos atrás, quando uma pessoa foi chegando perto de mim, E a minha mãe orando e falando, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. E ela se incomodava, minha mãe se incomodava muito. Até que um dia essa pessoa falou para mim assim: não é normal, todo mundo gosta de você. Você vive cercado de amigos, você vive sorrindo. Pelo amor de Deus, Até que eu fiquei mal de saber que ela tinha inveja de mim e falava de mim. E aí eu fiquei muito triste. Um dia ela falou: por que você tá com essa cara? Parece comigo? Você tá com a cara que eu tenho. Ela falou assim, sabe, eu tenho um nervoso da sua felicidade, você vive sorrindo. E aí Deus abriu os meus olhos, que aquela pessoa tinha inveja da minha felicidade, porque às vezes o que eu pensava? Que só existia inveja de bens materiais. E eu pensava assim, como eu não tenho nada, na época nem carro eu tinha, nem um carrinho velho eu tinha. Eu falava assim, vai ter inveja do quê de mim? Eu não tenho nada demais. E ela falou pra mim, eu tenho nervoso, ela não falou a palavra inveja, da tua felicidade. Você é muito feliz, você vive cercado de pessoas. Então, para alguém invejar a gente não precisa ter bens, a gente precisa ser a gente. Quando a gente se ama, quando a gente é feliz, quando a gente é alegre, incomoda algumas pessoas. Pessoas que não têm identidade. E ela se incomodava porque eu era amada, porque eu era feliz.
Eu sempre me achei muito forte, mas descobrir isso me deixou muito triste, me desmoronou. Eu sei que tem muitas mulheres que se sentem muito tristes e desmorona de saber que alguém tão perto sente inveja dela ou quer a felicidade que ela tem, né? E aí um dia Deus me levantou e falou: não, é a sua essência, é o seu jeito, você não faz isso para mostrar para o outro, é o teu jeito. E a Bíblia mostra a inveja entre irmãos, imagina entre amigos, né? Quando Caim, ele mata Abel, ele faz isso porque ele invejou, ele tomou a bênção do seu irmão. Quando a gente vê os irmãos de José tentando matar ele, depois vendendo ele, você vê que José não estava fazendo nada. José trabalhava e o seu pai amava ele, e ele tinha sonhos, sonhos daquilo que Deus ia fazer com ele. Ele não estava fazendo mal para o outro, mas quando os seus irmãos viram, sentiram inveja, né? Muitas vezes nós somos invejados com aqueles que estão na nossa casa, e muitas vezes as pessoas que são da nossa família vão tramar contra nós. Isso acontece, mas a nossa vida está no controle do Senhor. Os sonhos que Ele tem te dado, a vida que Ele tem te dado, Ele que te deu. E não vai adiantar tramarem contra você, né? Muitas pessoas têm inveja entre líderes, por exemplo, entre autoridades. Nós vemos lá Saul com inveja de Davi. Davi não estava fazendo nada. Davi servia Saul, mas Saul sentia inveja dele porque as mulheres gritavam que Saul matou milhares e milhares, né? E que Davi matou milhares e milhares, né? E aí Saul se sentiu menor, pequeno. Então a Bíblia fala de muitos tipos de inveja, né? E a gente precisa entender que esse sentimento existe, mas ele não pode nos atingir. Nós precisamos nos encher de graça e de misericórdia, porque pessoas que têm esse tipo de sentimento, elas precisam de Deus, elas são pessoas infelizes. Há muita inveja entre as mulheres, e a Bíblia fala sobre isso. A gente tem a Ana e Penina, né? Penina tinha inveja de Ana, né? Porque Ana era estéril, Penina era fértil, mas Ana era amada e Penina não gostava disso, né? E um dia Deus reverteu esse caso e abençoou a vida de Ana. Tem pessoas que têm inveja dos ímpios, né? Nossa, olha, aquela pessoa não tem Jesus, faz tudo errado, e olha como tá prosperando, né? Provérbios 24:1 fala: mas o sábio nos dá um conselho, não tem inveja dos ímpios. Nós temos muito mais, nós temos a Cristo, nós temos Jesus. Então, talvez esse sentimento esteja no seu coração ou você tem sido alvo desse sentimento. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, peça ajuda para o Espírito Santo para que você não caia nessa armadilha, nessa morte que é dar atenção a essas coisas. A inveja, ela traz confusão. A inveja é para homem tolo, é um sentimento incontrolável, é uma pessoa que é adoecida na alma, né? E uma pessoa que não ama, né? Então a gente precisa entender essas coisas, que a gente precisa pedir para o Espírito Santo guardar o nosso coração e que a gente possa fazer uma análise para que o Senhor entenda que nós estamos arrependidos e que o Senhor arranque esse mal de nós. Eu quero falar uma coisa para você, não seja tão inocente a respeito disso. Exercite se alegrar com a vitória do outro, exercite elogiar o outro, exercite se controlar quando você vê o outro prosperando, se alegre com isso e peça para que o Senhor guarde o seu coração. Deus te abençoe.